volta com mais um Futuro Ambiental, hoje recebendo com muita satisfação a doutora Luciana Schlienwein Gonzalez. Ela é advogada, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, além de inúmeras outras titulações. Algumas que eu achei muito interessantes, até porque serão objeto da nossa conversa de hoje. Ela é que foi a idealizadora e relatora da proposta de inserção da disciplina do direito ambiental nas diretrizes nacionais de ensino, o que isso é de importância, a meu ver, fundamental. Além de ser também a nossa coordenadora junto à Conferência Nacional do Meio Ambiente, questão de resíduos sólidos, o que já foi muito debatido nesse programa, quando nós tivemos o Dr. Alberto da Estre Ambiental, além de ser também a membro consultora da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Eu que agradeço, doutor Cássio, doutor Zé Américo, pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui. O prazer é todo nosso. Doutora Luciana, eu vou iniciar fazendo uma pergunta que até eu e o doutor Zé Américo estávamos conversando, que é a respeito do meio ambiente digital. Acho que é uma dúvida, inclusive, do telespectador. Sim. Eu vou dar um passo atrás para poder fazer essa introdução, que de fato eu acredito seja necessária. Desde 2005, o Supremo Tribunal Federal, através da análise de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator foi o ministro Celso de Mello, foi decidido que o meio ambiente abrangia meio ambiente urbano, meio ambiente natural, meio ambiente cultural e meio ambiente laboral. Então, hoje em dia nós vemos muita discussão relacionada ao meio ambiente urbano, então nós não estamos mais falando só em floresta e só em animais, certo? E nessa mesma decisão, que foi abrangido o meio ambiente cultural, nós temos o meio ambiente chamado meio ambiente digital, né? Nada mais é do que um mecanismo onde nós exercemos nossa cultura, também hoje em dia. Então, desde 2005, com esse reconhecimento técnico, né, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estudamos o direito ambiental, estudamos também o meio ambiente cultural e nele abrangido o digital. Muito interessante. Eu não tinha ideia, pelo menos, e tenho certeza que o telespectador, não só do meio ambiente digital, mas dessas vertentes, né, que foram objeto de decisão do Supremo. Doutora Luciana, eu gostaria que a senhora comentasse, assim, já que nós estamos nesse avanço sobre o meio ambiente, como que a senhora entenderia a criação dessas varas especializadas no meio ambiente? E se existe a possibilidade de isso ser implementado num curto prazo? Sim. Essa discussão sobre a instalação dessas varas, ela já começou há algum tempo. O atual presidente do Tribunal de Justiça, hoje o Dr. José Renato Nalini, ele mesmo, há alguns anos atrás, já se colocou favorável a essa instalação das varas, quando ainda não era o presidente do Tribunal de Justiça. Houve na Assembleia Legislativa uma propositura de instalação de varas que foi recepcionada pelo Tribunal e foi criado uma comissão dentro do Tribunal de Justiça, presidida pelo Dr. Gilberto Spasso de Freitas, que também teve um parecer favorável à instalação dessas varas, né? E a OAB, nós fizemos uma audiência pública aqui em São Paulo, em fevereiro deste ano. Eu fui relatora da proposta que foi realizada na Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo, com a presidência do Dr. Celso Fiorilo. E nós apresentamos essa proposta agora em agosto. No dia 5 de agosto, ao Dr. José Renato Nalini, que é o atual presidente, através da doutora Ivete Senise, que é vice-presidente da OAB, que inclusive é uma das precursoras do meio ambiente cultural aí que nós temos. Fomos muito bem recepcionados, a doutora José Renato Nalini se demonstrou a favor, embora, é claro, existem problemas de gestão, né, que não estão sob nosso controle, mas como ideia, é uma ideia que está aceita, né? Agora, existe problema de gestão judiciário. Tá? Existe essa necessidade. Veja, eu trabalhei durante 11 anos no Tribunal de Justiça, em primeiro grau. E, de fato, não existe um mecanismo em primeiro grau, que é onde ocorrem os problemas ambientais, né? Em loco, onde o juiz
os atores do direito, os operadores do direito têm condição de verificar e deferir uma liminar, enfim. Isso não acontece em primeiro grau, né? Essa tutela jurídica, eu diria que é deficiente em primeiro grau. Embora existam as câmaras ambientais em segundo grau, em primeiro grau isso é bem deficiente. Isso seria o ideal mesmo. Eu ia fazer essa parte para a senhora, porque existe hoje o Tribunal de Justiça, ele tem uma câmara especializada de meio ambiente. Duas. Que se reúnem a cada 15 dias, que se intercalam com os direitos públicos. Mas no primeiro grau isso não existe. Não. Então fica, o juiz de primeira instância, ele é obrigado a julgar uma questão ambiental de uma forma comum. E a gente sempre pouco especializada. Pouco especializada, porque É o meio ambiente hoje, cada vez mais, acho que exige essa especialização. Na verdade, não é nem jogar de uma maneira comum. Muitas vezes, não dizer o direito, deixando esses processos para depois, ou seguindo instituições que já se especializaram. Né? Mas existe a falta de tratamento adequado ao direito ambiental, sem sombra de dúvida. E essa proposta, inclusive, a ideia é que sejam varas regionais. Né? Não precisa ser uma vara em cada cidade, porque a gente sabe que, na prática, isso é muito difícil, mas a questão regional também é importante. Né? Você tem um tratamento regional, que as regiões são diferentes, né? Os problemas regionais são diferentes. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande necessidade. Eu acredito que isso esteja a caminho. Vamos torcer. Vou colocar não digo uma interrogação, mas uma observação. A doutora Luciana, ela também tem uma atuação muito forte na área da mediação e da arbitragem. Daí vai a minha pergunta. Você vê como possível essas questões do meio ambiente se valerem dessas formas alternativas? Eu acho que não só possível, como o ideal. Né? O direito ambiental, ele lida com diversos atores, né? E existe uma dependência de instituições, dependência do que pensa a CETESB, dependência do que pensa o Ministério Público, dependência, muitas vezes, de perícia técnica que o operador do direito não entende. Né? Então, são muitos atores envolvidos e muitas vezes a demora judicial ela faz com que simplesmente o direito não se aplique, inexista o direito. Então, de que adianta a judicialização do problema para atrasar a solução do problema, na verdade? Então, o que nós estamos vendo, inclusive na Comissão Nacional, na CONDA, foi criada uma comissão para a solução de problemas ambientais socioambientais através da mediação. Assim, o que nós vemos é uma perspectiva excelente em relação a isso. Né? O único cuidado que eu faria em relação ao direito ambiental é a necessidade de uma participação do Ministério Público, diferentemente do que a gente vê numa mediação que nem sempre é necessidade de participação do Ministério Público, mas a gente vê a necessidade do Ministério Público, dos demais órgãos envolvidos e da homologação. Né? Isso se faz necessário. Me permite uma parte, a senhora falou do Ministério Público, e eu vejo uma posição muito rígida do Ministério Público dentro do meio ambiente. Então eu gostaria que a senhora acredita que o Ministério Público pudesse participar de uma mediação? Essa resposta, nós vamos fazer um minuto de suspense sobre ela, porque nós vamos para o nosso intervalo, doutora Luciana, e aí eu gostaria também, como Zé Américo, de ter essa resposta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso futuro ambiental e já voltamos com a doutora Luciana Schlienwein Gonzalez. Acho que agora acertei. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós.
Estamos de volta com o Futuro Ambiental nesse segundo bloco, respondendo a questão que ficou aí no ar, feita pelo Zé Américo no nosso último papo. Zé Américo, a palavra é sua. Eu gostaria de saber, por exemplo, diante da posição que o Ministério Público adota hoje, frente ao meio ambiente, não que ela não seja necessária, mas a senhora acredita que a mediação dentro do meio ambiente, o Ministério Público estaria disposto a participar de uma mediação? Olha, eu vejo sim. Né? O Ministério Público faz o papel dele, né? É por isso que eu digo que existe a necessidade da especialização das varas, porque o Ministério Público se especializou, então ele vai em defesa daquilo que ele aprendeu e daquilo que é o papel dele. Né? Ele não é ele não é imparcial, ele não tem que ser imparcial. Aliás, é um equívoco nós acharmos que não temos de ajustamento de conduta, a gente tem que esperar a imparcialidade do MP. Não, a gente não tem. Né? É verdade. Esse não é o papel do Ministério Público. Por isso mesmo, muito melhor seria uma mediação com o Ministério Público envolvido, mas desde que seja homologado por um juiz. Né? Que esse sim teria que ser imparcial, porém conhecedor do direito ambiental, que é uma matéria extremamente nova, não deveria mais ser, mas ainda é tratada como uma matéria extremamente nova. Então, eu acredito que tem que ser dessa maneira, sim. O que vai mudar, eu acredito, com essa mentalidade, porque a mediação, ela é uma mudança de comportamento, né? Ela é um jogo de abrir mão. Eu acredito que o que vai mudar é a postura cultural mesmo, diante dos problemas, que tem que mudar, né? Para agilizar. E falando nessa questão cultural, nós passamos nessas transformações, normalmente, a necessidade de um investimento na educação. Né? Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito. Nós estamos fazendo o caminho inverso aqui, fundamental. Né? Até essa idealização dessa proposta da inserção como disciplina obrigatória, ela nada mais é do que partir desse princípio, desse pressuposto de que é preciso saber sobre o direito ambiental, para você, inclusive, poder criar uma vara especializada e colocar um magistrado lá que tem esse conhecimento. Né? Hoje em dia, como é? Hoje em dia é uma disciplina, ou melhor, não é uma disciplina, né? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela diz que não é uma disciplina, e sim, ela é uma matéria transversal e facultativa, em todos os níveis de ensino. O que acontece no nível superior? O que acontece no curso de Direito? Muitas universidades, muitas faculdades colocam como matéria, como disciplina. Né? Mas isso não é obrigatório. De modo que, ao passo que você tem como matéria que é cobrada no exame da OAB, já é cobrada no exame da OAB, e ela não é matéria obrigatória no curso de Direito. Quer dizer, o que é uma incoerência, né? Já partimos daí. E é uma incoerência com a realidade fática. Né? Se a gente está numa evolução cultural que está claro que o direito ambiental ele precisa ser conhecido e ele é uma matéria que está permeando todos os demais direitos e quem vem aparecendo em todos os casos que nós vemos judicialmente falando, é lógico que isso tem que ser considerado. Né? E agora, esse ano que passou, nós tivemos uma parceria OAB-MEC, né? Abriu essa porta para ser apresentada essa proposta, que também eu fui a relatora através da Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo, mais uma vez. É uma comissão composta por professores, doutores, e que dentro dessas audiências públicas realizadas pelo Conselho Federal, nós apresentamos essa proposta também da inserção e foi no ofício apresentado pelo comitê para o MEC, como disciplina, assim como mediação e arbitragem. Que beleza. Daí que se começa, né? Uma cultura de composição. Exatamente. Como você vai começar uma cultura de composição se você não aprende, se você vai na faculdade e aprende a brigar? Né? Também eu estou agora... eu estou me espalhando aqui nos assuntos, né? Olha, a pertinência da sua colocação é tão grande e tão brilhante e profunda. Nós que muitas vezes lidamos com clientes no interior, é interessante ver, e você permeou aí a educação, a cultura, a transformação, formas alternativas, a adaptação, até por conta da pergunta do Zé Américo, do Ministério Público. Nós que temos oportunidade de muitas vezes estarmos em outras prefeituras, tem prefeituras que têm secretarias
estruturadas. Então, a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Infraestrutura Viária, Meio Ambiente, diretoria, para ver como é importantíssimo que você colocou, que é a educação, a transformação, uma nova cultura, uma nova forma de lidar com o problema, né? É realmente uma situação nacional e que exige essa mudança que você colocou, né? Seguramente. Sem dúvida. E aí, Luciana, eu faço um gancho. No primeiro bloco nós tínhamos explorado um pouco da questão do meio ambiente digital. Aliás, eu comecei o nosso bate-papo perguntando, até porque tinha também essa dúvida do que era o meio ambiente digital. Como nós estamos falando de transformação, você acha que o marco regulatório que teve agora, primeiro, trouxe muita transformação em termos de direitos ou copiou muita coisa? Primeira pergunta. E a segunda é, como que esse meio ambiente você enxerga a médio ou a longo prazo como algo que possa, de fato, transformar essa nossa visão sobre o meio ambiente? Mais uma vez eu vou retroagir um pouquinho, né? O meio ambiente digital, ele está dentro do que nós chamamos de meio ambiente cultural, né? E aí, quem é esse sujeito do meio ambiente cultural? Quem é esse interlocutor, né? A pessoa humana, né? O artigo 225 da Constituição Federal fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem são todos? Todos somos nós, pessoa humana, né? Que é sujeito de dignidade. Lá o artigo 1º está dizendo a dignidade da pessoa humana como preceito fundamentalíssimo, né? Então, quando a gente está falando de meio ambiente, nele inserido cultural e digital, a gente está falando desse sujeito que ele tem um histórico, no caso do brasileiro, um histórico novo, cultural, né, miscigenado, né? E estamos falando de um sujeito que tem como fundamento a sua dignidade, que está o tempo inteiro em evolução e chega numa era digital, numa cultura de convergência, querendo manter a sua dignidade e, ao mesmo tempo, lutando com o desenvolvimento, né? Que a sustentabilidade a gente chama isso, né? A gente tem que equilibrar num prato da balança a dignidade da pessoa humana e no outro prato o desenvolvimento. Nós vemos sob um crivo capitalista de mercado, então assim a gente está o tempo todo fazendo isso. O meio digital vai ser tratado como mais um dos meios de evolução cultural, de desenvolvimento, no qual, sem dúvida nenhuma, a nossa dignidade também tem que estar preservada, né? Então, é mais um desses mecanismos de desenvolvimento que a gente vai ter que fazer essa ponderação axiológica. O que eu diria hoje, antes ainda de chegar no marco, é que nós pegamos um sujeito de direito que foi mantido sem educação, né? Não no termo chulo, pejorativo, mas, né? Exato. Mas ele foi mantido, como diria Maquiavel, ignorante, né? Para poder continuar sendo objeto de manipulação. E nós estamos falando muito de acesso e nada de conteúdo, né? Então, assim, a questão da inclusão. Nós vemos nas comunidades, na periferia, sim, está havendo inclusão? Tá, é verdade, está mesmo. Quer dizer, o percentual de inclusão digital hoje é maior do que o percentual de inclusão ao saneamento básico. Quer dizer, isso não é bacana. Com da certeza. Gente estar dizendo isso aqui. Né? Não é. Então, ao mesmo tempo que é bom a inclusão digital, é bom, mas é bom só para quem? Ou também para quem? Também é bom para se manter a distração, é bom para se manter a manipulação, também é bom para se manter o poder. Sim, é bom, né? Mas nós precisamos de outras coisas também. Quanto ao Marco Civil, o que eu diria é que ele regulamenta coisas que precisavam ser regulamentadas, como dou um exemplo para ser mais objetivo da neutralidade, né? Embora eu diria que mesmo isso também está falando, por exemplo, de mercado. Muita coisa do que está falando o Marco Civil está falando de mercado. Muita coisa do que está falando o Marco Civil está falando do consumidor, né? Você acha, só fazendo um pequeno parênteses, que aí cabe também mediação e arbitragem? Sem dúvida, eu acho que a mediação e a arbitragem cabem em qualquer mecanismo, em qualquer área do direito,
né? O Marco Civil e o meio ambiente digital particularmente, como muitas coisas relacionadas ao direito ambiental, ele agrega uma infinidade, ele permeia todas as áreas de direito, né? Eu diria que o próprio Marco Civil da Internet, ele repete a Constituição Federal. Muitas coisas no Marco Civil da Internet são desnecessárias. Ele foi super valorizado como uma mega lei, e não é, na verdade. Ele é uma lei regulamentadora, ele é um regulamento, né, sobre algumas coisas e deveria ser sobre coisas que não estão estabelecidas notadamente numa Carta Magna, né, que é indiscutível. Né? Sem dúvida alguma. E naquilo que ele delibera, naquilo que ele prevê, eu diria que muita coisa de regra de mercado, e eu acho que nós retroagimos aí em coisas sérias, como, por exemplo, vou dar um exemplo do que vem acontecendo hoje, que para a sociedade teria sido uma vitória, e que o Marco Civil traz como retrocesso, na minha opinião. Né? A minha opinião não é, pode não ser a ideal, mas eu acho importante dizer. Um exemplo disso é a questão dos prazos dos provedores e dos sites de ter no arquivo de dados a identificação de quem publicou algo. Por que eu digo isso? Há 10 anos atrás, nós tivemos, por exemplo, um caso concreto em Santos. Na época, a rede social se chamava Orkut. E uma questão de dano moral, colagem, né? Na época que colagem de foto, né? Aquela fotocolagem era alta tecnologia. Exatamente, é. Na época, em primeiro grau, a decisão foi com base na informação do provedor, dizendo que não tinha como acessar o ID, não tinha como ser feita a prova. E o provedor, à época, não foi responsabilizado. Ao tempo da apelação, do recurso, isso ficou claro, tecnicamente, como a dependência do direito, né, de outras perícias, de outros profissionais, ficou claro que sim, todo provedor pode identificar o ID, pode identificar o usuário, pode identificar o que for, né? E as decisões em segundo grau, inclusive até maio desse ano, tive uma sessão de julgamento no tribunal, e a decisão foi unificada. Sim, o provedor tem responsabilidade objetiva, ele é obrigado a comunicar quem foi que ajuda daquela maneira em prejuízo a outrem. O que acontece com a vinda do Marco Civil? Ele nada mais faz do que diz, se passar 6 meses ou 1 ano, o provedor ou o site, ele não tem obrigação de identificar ninguém. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso para mim foi um retrocesso. Um retrocesso total. Só fazer um pequeno à parte, nós estamos, infelizmente, caminhando para o fim do programa, então eu queria que Zé faça as considerações finais, eu passo para a Luciana. Eu falei demais, né, gente? Desculpa. Não, de forma alguma. Tenho certeza que o telespectador, assim como nós, tivemos aí um banho falando do que foi objeto de discussão hoje, cultura e conhecimento, que foi muito bom, Luciana. Suas considerações finais, por favor. Então, Luciana, fico contente da senhora ter abordado esses temas cruciais e trazido aqui à luz esse marco regulador da internet, principalmente, do meio ambiente digital, que hoje vem a clarear aí o nosso entendimento, o meu principalmente, porque eu estava meio perdido. O que seria isso? Fico contente das suas palavras, do ensinamento que muito me agradou. Muito bem. Eu quero deixar aqui para o telespectador uma dica. Estamos falando em era digital, cultura, conhecimento, e nunca é demais associar a tudo isso um bom vinho. É uma edição da Quartier Latam, que o autor é o Carlos Campineiro, que fala a respeito da harmonização de vinhos, em especial na América do Sul. Conta, né, a trajetória da enogastronomia na América Latina e harmoniza pratos com vinhos. É uma lembrança desse nosso bate-papo que eu passo às suas mãos, Luciana. Nossa. Já agradecendo a sua presença, enfim, a cultura que você transmitiu no programa, a bagagem que tem, e parabenizando você por todas essas iniciativas, todos esses seus passos aí no caminho de nos dar uma segurança não só jurídica, como em termos de entrelaçar
assuntos tão delicados, mas tão necessários como cultura, educação, formas alternativas e outras tantas. Espero poder contar, ou melhor, esperamos poder contar com a sua presença em outros programas. Esse nosso espaço vai estar sempre aberto a você. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, parabenizo pelo programa, por essa porta aberta, né? Eu acho que a palavra é sempre a porta aberta. O direito ambiental é uma grande porta aberta, né? Para as pessoas se interessarem, se debruçarem, se especializarem, né? E poder ajudar, porque não é fácil. É verdade. Né? Eu agradeço o livro também, sou uma apreciadora. Que bom, fico feliz, espero que goste. Você ia falar alguma coisa antes? Não. Tem certeza? Absoluto. Você, telespectador, espero que tenha aproveitado assim como nós. Nós ficamos aqui com o nosso Futuro Ambiental. Não perca o nosso próximo programa. Tenham todos uma boa noite e obrigado pela audiência. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós.